capítulo 13. João 13. Conta-se a história de um cara que ele já era cristão e tudo, mas ele conheceu uma família, um pastor e uma família, e ele achava assim muito legal a vida e o testemunho que aquele pastor vivia, né, na igreja e mostrava e tal, e a forma como ele vivia, que era tão intensa assim no amor de Deus e tudo mais. E aí aquele homem falou assim: rapaz, eu vou fazer um jeito para ver se eu consigo encarar isso mais de perto. Eu vou ver se é tudo verdade mesmo. E essa família pastoral, eles tinham um costume de receber pessoas na casa deles, assim, pessoas em situação de vulnerabilidade, gente de rua e tudo. E eles acolhiam o pessoal, às vezes até para dar uma dormida. E aí, esse cara disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me vestir de maltrapilho, um morador de rua, e eu já sei o dia que eles fazem esse tipo de acolhimento lá na casa deles, eu vou lá. Aí ele foi. E quando ele chegou lá na casa daquela família, como sempre, era final de tarde, geralmente eles acolhiam, permitia tomasse um banho, ia preparar uma sopa, e eles iam ministrar uma palavra, alguma coisa ali para quem viesse. Podia ser alguém da vizinhança, a própria família, os filhos, pessoas de rua, enfim, todo mundo. E ele ficou ali, ouviu, né, a palavra e tal. E ouvindo a palavra, ele ficou muito assim feliz com a palavra. E na palavra, a esposa do pastor chegou assim e perguntou para ele: você que está aqui hoje, você sabe quantos são os mandamentos? Aí ele disse: claro que eu sei, 10 mandamentos. Ela disse: ah, você não sabe, são 11. Ele: ah, não, você está brincando. Ele falou: não, são 11. Aí ela disse: até uma criança aqui, ó, qualquer uma das minhas crianças aqui, sabe? Crianças, quantos mandamentos são? Aí todas as crianças, 11. Ele aí ficou espantado, né? E ficou com aquilo, terminou o culto e tal. A mensagem não era bem sobre aquilo, mas, enfim, ele ficou com aquilo encucado. E depois, de noite, antes de ir embora, aquela noite estava muito fria. E aí eles decidiram dizer: não, fica aqui por aqui mesmo. Fica aqui na estalagem, dorme aqui, amanhã você vai e tal. E aí, antes de ir embora, no outro dia de manhã, depois de ter tomado um café, ele perguntou: eu fiquei encucado porque tu disse que são 11. Mas pelo que eu sei, só são 10 mandamentos. Tem filme sobre isso, não sei o que e tal. Não são 10 mandamentos? Ela falou: não, são 11. E aí ela abriu nesse texto da palavra, João capítulo 13, versículos 34 e 35. Acharam? Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. E nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então ela se referia sobre esse mandamento que Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E hoje esse é o título da nossa mensagem.
Pai, fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Todos nós, como filhos de Deus, devemos viver em amor. Esse é o chamado de Deus. Quando Deus criou tudo, se você se perguntar, Deus, por que você criou tudo? Ele disse, ele respondeu assim, porque eu tenho um amor, uma glória, que eu queria que se expandisse mais. Então, por isso eu criei mais coisas. Eu não queria que ficasse só entre nós da Trindade. Eu queria que essa glória e esse amor se expandisse, se revelasse de forma mais ampla. E foi para isso que Deus nos chamou, para a gente viver revelando o amor e a glória dele. Porém, logo depois que Deus criou, e diga-se de passagem, quando Deus criou o homem foi, dentro da criação de Deus, o homem e a mulher foram os últimos a serem criados. Deus criou tudo primeiro, para que quando o homem fosse criado, ele já encontrasse tudo, vamos dizer assim, funcionando, tudo posto. Para que o homem tivesse o entendimento de que há um Deus que preparou algo antes, em amor, para acolher esse homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E a proposta de Deus para esse homem foi que ele, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, pudesse ser, vamos dizer assim, o gerente, o administrador de todas as demais coisas que haviam sido criadas. Cuidando, guardando, vivendo em harmonia, em comunhão com os outros, uns com os outros. Mas, ao entrar o pecado, essa coisa de viver o amor conforme Deus queria foi corrompido e entrou o excesso de amor próprio. Os homens passaram a viver e a decidir as coisas a partir do que eles achavam que era amor, que era o melhor, aquilo que eles mesmos decidiam que era para eles o melhor. Só que quando uma mente corrompida, caída em pecado, começa a querer assumir o governo das coisas, isso traz um caos terrível a tudo. Então a terra se encheu de caos, a criação ficou caótica, as relações ficaram caóticas, até a relação do homem com Deus ficou caótica, ficou problemática, confusa, corrompida. E a gente nasceu nesse bolo doido, como diz a história. Porque quando a gente foi gerado, a gente já foi gerado com essa inclinação pecaminosa dentro de nós. Todo mundo, quando nasce, já nasce com essa natureza humana, que quando basta sair da inocência, você vai ver, existe uma inclinação a viver o pecado, o que é o pecado, na verdade, é viver desconectado desse Deus que tem um jeito, que tem a forma de amar perfeita. Então, pecado é tudo aquilo que acontece à revelia ou em rebeldia a Deus, ao que Deus é, ao que Ele faz, a maneira como Ele age. Se eu ajo fora disso, eu estou cometendo pecado. Então, pecado, ele é isso. E uma vez que nós não fomos criados para isso, mas para a glória de Deus, se nós nos entregamos ao pecado deliberadamente, ou seja, ignoramos Deus, ignoramos o chamado de Deus e nos entregamos ao pecado, isso vai nos fazer, consequentemente, passar a eternidade também longe de Deus. E essa eternidade longe de Deus, afastado de Deus, é um juízo eterno que a gente chama normalmente de inferno. Então, inferno é essa separação de Deus que se estende para toda a eternidade. Mas será que Deus fez o inferno para nós? Não. Deus fez o inferno para o demônio, para o diabo e os demônios. O Satanás e todos os seus demônios. Mas irão para lá, ou estarão lá, todos aqueles que continuarem desejando viver uma vida desconectada de Deus. Porque essa é a realidade eterna do modo de vida que é desconectado de Deus.
Mas Deus não quer isso para ninguém. Tanto não quer, que mesmo a gente, na nossa rebeldia e nosso afastamento dele, ele decidiu nos amar primeiro. Mesmo com a nossa rebeldia, ele não desistiu da gente. E ele, por várias e várias maneiras, no decorrer da história, ele provou o amor dele para conosco. Inclusive, finalmente, quando ele entregou o seu próprio filho na cruz do Calvário, para nos garantir perdão e reconciliação com ele. Então, quando Jesus vai para a cruz do Calvário, o que é que Jesus está fazendo? Ele está pegando os nossos pecados todos e levando sobre ele, para que a nossa culpa fosse colocada toda sobre Jesus. E a gente tivesse a possibilidade de se reconciliar com Deus e viver uma vida com Deus. Óbvio, está tudo resolvido, mais ou menos, né? Assim, está resolvido espiritualmente falando, mas no dia a dia, a gente sabe que mesmo reconciliado com Deus, a gente não é brinquedo não, não é não, pessoal? A gente, vira e mexe, a gente está vivendo e tomando decisões ainda fora, distorcido, destoado daquilo que é o amor de Deus. E o que pode nos ajudar de verdade, pessoal, diante de uma situação como essa? É a gente, pelo menos, ter um coração quebrantado com Deus, um coração humilde, e não um coração endurecido. Um coração que se coloca diante de Deus dizendo assim: Pai, eu realmente não sei, mas eu quero aprender. Eu quero. Eu não sou perfeito. Tem alguém aqui perfeito, pessoal? Não somos perfeitos. A gente vira e mexe, a gente comete asneiras, seja falando alguma coisa que não devia, agindo de alguma forma, tomando decisões que não devia. Não tem ninguém bom aqui, só tem um aqui que é bom, que é Jesus. É ou não é? É, só tem ele que é bom. Mas eu acredito que precisa ter um coração humilde. Uma vez que você entregou sua vida a Cristo, isso não significa que você vai passar a ser uma pessoa perfeitinha, no sentido assim, que você não vai nunca mais ter nenhum erro, nem nada disso, não. Deus vai cobrir você com o sangue de Jesus e dizer assim, eu sei que você não vai ficar perfeitinho da noite para o dia. Eu vou te aperfeiçoar até você chegar aqui, na glória, que você não vai estar mais com esse corpo, você não vai estar mais com todas essas situações aí, que muitas vezes te tentam e te conduzem para tropeçar. Mas eu vou te conduzindo, eu vou te trazendo. Só permanece na relação e deixa eu te ensinar como amar. Deixa eu te ensinar como viver. Não queira ficar fazendo as coisas tudo do seu jeito, porque eu sei qual é o melhor jeito. Aprende comigo. Aprende comigo, o Senhor deseja de nós. E como se isso da natureza da gente já não bastasse para a gente ser assim tão, às vezes, rebelde e tal, a gente ainda sofre o desamor de outros nas nossas convivências, né? A gente ainda tem feridas de convivências que a gente tem. Ou seja, a gente já tem o nosso próprio mal que a gente já carrega e a gente ainda sofre males históricos pelas convivências que tivemos. Por quê? Porque dentro da gente, mesmo a gente sendo falho, a gente tem uma expectativa de em algum momento alguém vai nos amar perfeitamente. E isso a gente não encontra aqui na Terra. Nem marido, nem mulher, nem namorado, nem noivo, nem filho, nem pai, nem mãe. Ninguém consegue amar perfeitamente aqui na Terra. Porque todos nós somos humanos, enquanto humanos somos o quê? Imperfeitos, falhos. Mas que a gente tem essa expectativa, tem ou não tem? Essa expectativa de ser amado perfeitamente. E por que eu digo isso? Porque quando você passa por qualquer parada que não é isso, dói. Dói ou não dói? Quando rola uma situação que você gera uma expectativa de amor, de reciprocidade, de não sei o quê, papapá, e você vê que aquilo não rolou,
velho, dói muito. Tem horas que é uma dor tão forte que você pensa que vai ser sua própria morte. Já aconteceu com alguém assim? Isso? Você pensa, não, eu não vou aguentar isso não, velho, porque eu estou sofrendo demais. Sabe quando a pessoa está numa fossa, está numa situação? Eu não vou aguentar isso, eu não vou aguentar esse desprezo, eu não vou aguentar essa traição, eu não vou aguentar esse problema, eu não vou aguentar isso que aconteceu dentro da minha relação. E é natural que a gente sinta isso, porque isso é do sentimento humano mesmo. Porém, uma das coisas que a palavra de Deus nos instrui é que a parte mais básica da nossa vida, ela precisa estar ancorada em um amor perfeito. E não tem como você encontrar isso aqui, mas você pode ir a Cristo e nele você pode encontrar esse amor perfeito, para você ancorar a sua vida. Se sua vida estiver ancorada nele, estiver embasada nele, lembra quando Jesus fala assim, olha, quem tem as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando você tem esse amor perfeito como essencial para você, básico, primário, aí, diante das tempestades que vai ter na vida de todo mundo, você vai sentir os impactos, mas não vai conseguir te destruir de todo. Não vai conseguir te destruir todo. Por quê? Porque você já estava alimentado por aquele amor que é o quê? Perfeito. E aí, quando você tem isso, aí você consegue também ser mais tolerante, paciente, amoroso, perdoador com as pessoas que falham com você. Todo mundo aqui já passou por isso, não já não? Pessoas que falharam com você? Levanta a mão aí, quem já passou por isso. Baixa a mão. Agora, levanta a mão também quem já falhou com outras pessoas. Olha, as mesmas pessoas, que interessante. Que interessante isso. Então, perceba isso. Agora, quantos sabem aqui que Deus nunca falhou com você? Amém. Ele pode oferecer esse amor perfeito que a gente precisa para viver. E aí nele, aí a gente pode encarar a parada dura que é viver aqui nessa terra e ter as relações que a gente tem. Mas desde o início, o homem tem essa arrogância. Que arrogância é essa que eu estou falando? É que a gente, como foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente pensa assim, então eu sou Deus, né? Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, então eu sou Deus. É mais ou menos um Deus. Digamos que você é um Deuszinho, com D minúsculo, do seu universozinho. Você não é Deus de todo o universo, só existe um Deus de todo o universo. Nós somos sacerdócio, reino, e a palavra de Deus diz, sois deuses, por causa de que Deus nos fez a sua imagem, e de uma certa maneira, Ele nos dá uma autonomia e uma liberdade para a gente caminhar na nossa vida. Tanto é que você veio aqui hoje, e eu sei que foi Deus que te trouxe aqui, mas quando Deus te trouxe, Ele contou também com tua cooperação para vir. Você teve que vir, não foi não? Deus opera em nós o querer e o efetuar. E nós aqui respondemos a isso como obedecendo. Então a gente veio, está aqui. Mas é Deus quem está operando. Por que eu estou falando isso? Esse desejo da gente de fazer as coisas da nossa forma, do jeito que a gente acha que deve, isso leva a gente a acertos e erros. Por quê? Porque se você tem isso, mas não tem humildade, na hora que Deus disser, porque Deus não vai ficar na tua frente dizendo ipsilitre 100% dos caminhos que você tem que tomar. Por exemplo, hoje eu falei, quando saí de casa, eu falei assim, poxa, eu vou com que roupa, velho? Deus não falou assim,
pega aquela camisa de quadro pesadona que você tem. Não, eu falei, poxa, hoje o dia está um pouco mais frio, acho que eu vou colocar essa. Eu tomei a decisão, peguei essa camisa, botei outra por baixo, botei essa por cima. Já, quando comecei a tocar ali, já comecei a sentir calor, já tirei. Ou seja, Deus não interferiu diretamente nisso aqui. E eu acho que às vezes a gente tem uma impressão que a gente é tipo Pedro, sabe? Pedro não queria que Jesus lavasse ele, depois queria que Jesus lavasse ele todo. Eu acho que tem gente que quer assim com Deus também. Tipo assim, a gente tem uma hora que a gente não quer que Deus nos fale nada sobre a nossa vida, nem diga nada pra gente. E tem hora que parece que a gente quer que Deus diga 100% de tudo. E todas essas duas expectativas aí são meio toscas, porque tem hora que ele vai achar que deve interferir ou te dar uma direção específica sobre algo. Tem coisas, por exemplo, que ele já vai te dar uma pré-instrução, um parâmetro pela palavra para você decidir. E tem coisas que você não vai ter parâmetro nenhum específico, e ele vai deixar você decidir e ver se acerta ou erra e sofra consequências para ajustar. Não existe essa expectativa de relação para Deus, enquanto a gente é humano, de que a gente consiga amar perfeitamente ou viver perfeitamente da noite para o dia. E que em muitos momentos a gente vai tropeçar mesmo, vai errar, vai quebrar a cara. Mas a gente não pode ter um coração duro, a gente precisa ter humildade. Lembra de Caim e Abel, quando os dois foram apresentar a oferta diante do Senhor? E Deus recebeu a oferta de Abel. Mas quando chegou a oferta de Caim, Deus disse, Caim, não está legal essa oferta, eu não vou querer, cara. Caim, em vez de Caim olhar e falar, ter humildade, e dizer, poxa pai, tu não quer assim, tu quer como? Era só isso que Deus queria. Ele, em vez de fazer isso, ele deixou se contaminar, porque ali já é o pecado da arrogância, do orgulho, dizendo assim, quem é você para poder rejeitar o que eu estou achando que é o melhor que eu estou te dando? Quem está dizendo o meu melhor sou eu. Entenda, gente, Deus não tem a obrigação de receber o que a gente considera o nosso melhor para Ele. Deus é Deus, irmãos. Amém ou não? Ele é que vai dizer se a oferta que estamos apresentando é agradável ou não. E se for, amém. Se não for, você não precisa se rebelar por causa disso. Você precisa se humilhar, voltar, refazer a tua oferta e vir e apresentar para o Senhor. Mas ele começou a ficar rebelde, rebelou-se contra Deus, rebelou-se contra o irmão e desejou e foi lá e matou o seu irmão. Então, o que é que o pecado faz? Ele gera uma arrogância tão grande dentro de você que você não está disposto a rever nada na sua vida. Você vai fazendo autoafirmações diante da tua família, diante da sociedade, diante de Deus. Você vai se afirmando nisso, naquilo outro, na tua maneira de viver, na tua maneira de tu negociar nos teus negócios, na tua maneira de tu gerir tuas amizades, na tua maneira de tu gerir tua sexualidade, na maneira de tu gerir os teus relacionamentos amorosos, na maneira de tu gerir o teu relacionamento de casamento, na maneira de tu gerir a lida com os teus filhos, a lida com a tua vida espiritual e a congregação. Você vai ali especulando um monte de coisa, tomando decisões e jogando para Deus, e você não quer saber, não. Então, no caso, você que é Deus, e Deus é seu servo. Porque Ele tem que receber do jeito que você quiser. Então, está errado. Deus ainda visitou, antes de Caim ir matar seu irmão, Deus visitou ele e falou assim, velho, o que é que está acontecendo contigo? Por que foi que você ficou triste, o teu semblante ficou tão entristecido? Tua vida não acabou não, cara. Nem você precisa deixar esse negócio que está aí na tua porta agora. O pecado está na tua porta, batendo para querer entrar. Se você abrir, ele vai entrar e vai arruinar com tua vida, e tu vai arruinar a vida do teu irmão. E mesmo Deus conversando com ele, ele endureceu o coração e saiu e armou uma arapuca para matar o irmão, e matou o irmão. E é isso que às vezes acontece com a gente. Quando Deus
quis manter um relacionamento com o povo, e nós temos falado sobre isso também, porque pense o que é. Um cara que é plenamente santo, tendo que lidar com um monte de gente como nós, que somos imperfeitos. E ele nunca desistiu de querer isso, ele sempre desejou estar com a gente. Mas ele precisou criar uma forma disso acontecer. Por quê? Porque não tem como o que é santo se misturar com aquilo que é impuro. Então ele teve que, no decorrer da história, ele teve que criar mecanismos, maneiras de se relacionar com a gente, e para que a gente não ficasse apartado para sempre do amor dele. E aí, quando ele manda construir, por exemplo, quando manda Moisés construir o tabernáculo, isso é uma das formas que ele disse para poder dizer assim, olha, mesmo eu sendo santo e vocês pecadores, eu vou criar uma caixa, a gente usou hoje o nome de manhã, uma caixa estéril, dessas que tem em laboratório onde se manipula coisas. Vou criar uma caixa estéril para que ali dentro daquela caixa tenha uma possibilidade da gente manter uma relação. Era isso que era o tabernáculo naquela época. Aquele templo, aquela tenda que era armada e que tinha ali o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Era uma maneira de Deus habitar no meio daquele povo todinho, cheio de problemas. Você já leu no Antigo Testamento como é que era o povo? Hã? Vocês já viram lá? Não parece com a gente, pessoal? Ah, parece demais. Povo problemático, mas um Deus amoroso querendo ter um relacionamento com eles, para que eles não perdessem de vista o que era o amor de Deus. E uma das coisas do amor que é tão importante é quando você permanece. Uma das coisas básicas do amor é permanecer. Porque o amor, ele só amadurece mediante a perseverança e o amadurecimento da paciência e da insistência no permanecer dentro daquela relação. Então, eu sei aqui, por exemplo, que se qualquer um de nós aqui tivéssemos o nosso interior revelado aqui diante de todos, vai que eu dou hoje um de profeta pentecostal. E começar a dizer, fulano, você, levanta aí, não sei o quê, isso e aquilo. Imagine se a gente tivesse o nosso interior revelado aqui. Não escapava ninguém, pessoal. Todos nós seríamos envergonhados. Estou errado ou estou certo? Hã? Estou errado ou estou certo? Pessoal do fundão, estou errado ou estou certo? Seríamos. Mas Deus nos cobre com a santidade de Cristo. O que é que Deus fez na cruz? Quando Jesus derramou o sangue dele e nós recebemos Jesus, a santidade de Cristo, a justiça de Cristo, pelo seu sangue nos cobre para que a gente possa se apresentar diante de Deus. Isso não significa que Deus ignorou o pecado ou que nós não precisemos o quê? De perdão, de santificação, não é isso. É que se ele não fizesse isso, não seria possível nem a gente estar na mínima relação com ele. Então ele diz assim, ó, eu vou fazer uma aliança com vocês. De minha parte, no que depender de mim, eu estou recebendo você, por causa do sangue do meu filho. Basta que você creia. O quê, Senhor? Só eu crer? Só você crer, só precisa você crer. Você já passa a fazer parte da minha família, ser um comigo. E quando você se torna um com ele, então, por causa disso, consequentemente, você passa a receber dele esse amor. Amém ou não? Então, Deus não espera primeiro você ser alguém bom em um determinado ponto para você ser aceito por ele. Não, ele te aceita porque ele te amou primeiro e ele te convida à relação, mesmo você sendo o quê? Pecador.
E quando você crê na mensagem? Que Cristo foi para a cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar reconciliação com Deus, você creu nisso? Você é trazido para dentro da relação. E dentro da relação, na caminhada, dia após dia, ele vai o quê? Moldando a gente. E isso acontece como? Quando o nosso coração não está endurecido, mas está aberto para um agir continuado, dia após dia, do Espírito Santo. Qual é o problema que a gente enfrenta? É que às vezes a gente vive com Deus uma relação mercadológica. E não uma relação íntima mesmo, pessoal e familiar, próxima. E a igreja, infelizmente, a gente tem essa relação também com a igreja. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vem para cá com esse sentimento de ser servido, como se aqui fosse um restaurante. Aí você tem até aquele hábito de você dar uma nota na comida, se a comida estava boa, estava ruim, se o som que estava rolando no sistema de som era do seu agrado ou não, se o banheiro estava 100% do jeito que você esperava ou não. Aí você tem toda uma série de coisas, porque dentro do teu coração, o espírito que está contigo ali, a forma de lidar com a coisa está equivocada. Você age com a igreja como se ela fosse o mercado. E Jesus disse, olha, por que vocês transformaram a casa do meu pai em um mercado? Ela é casa de oração. E para Deus, o que é oração? Relação. Amém ou não? Como é que a gente se relaciona com Deus? Uma das maneiras principais, se não a principal, orando. É ou não é, pessoal? Então, Jesus está dizendo, olha, vocês pegaram aquilo que deveria ser casa de oração e transformaram ela em mercado. Aí as pessoas vêm porque estão buscando ser servidas de algo, e não porque elas entendem que ali é a família delas. Irmãos, eu procuro entender que é a minha família aqui. Vocês estão buscando isso? Hã? Estão ou não, pessoal? Eu tento viver dessa forma. Quando eu venho para cá, eu não venho para cá para tentar fazer uma super palestra, uma super pregação. Não, eu quero falar de forma que eu seja entendido. E quando eu estou falando prioritariamente, irmãos, para as pessoas com as quais eu convivo aqui. É por isso que tem momentos que, às vezes, algumas falas minhas podem até soar estranhas, tanto para quem visita, como para que alguém, digamos, que assista um vídeo da igreja na internet. Entenda que quando eu estou aqui, eu não preparei hoje essa palavra para pregar para a internet. Entendeu? Quando eu orei, que eu sentei para preparar essa palavra, foi inicialmente para pregar para vocês. Então, assim, eu sei que a palavra serve para todo mundo, mas o jeito de falar e de se aproximar de assuntos vai ser percebido por pessoas diferentes, de formas diferentes. Então, tem gente que vai levar de boa, porque sabe como eu sou, sabe de como eu brinco, sabe como eu toco em um assunto, em outro, sabe como eu mesclo brincadeira com coisa séria e, às vezes, dou umas espetadas mesmo. Mas nem todo mundo tem essa convivência para discernir todo esse projeto. Quantos já tiveram um problema aqui, que você mandou uma frase para alguém no WhatsApp, por exemplo, e você quis dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra? Já aconteceu com alguém aqui? Caramba, véio, isso acontece direto, bicho. Por quê? Porque a frase, ela não tem o poder de conseguir ter a vida. Ela é apenas a letra. Entende, irmãos? É a mesma coisa da gente. Por que congregar é importante? Porque congregar é vida. Não é apenas uma frase no WhatsApp. Não é um reels do Instagram. Tem gente que gosta de reels do Instagram. Você se edificou essa semana? Rapaz, eu me edifiquei muito, velho. Eu estou seguindo umas contas aí, bicho, que é cada palavra no reels.
Acho massa. Beleza, mas se tu não está pegando tua Bíblia, se tu não está congregando, tendo vida aproximada com outras pessoas, isso não vai te fazer bem a longo prazo. Você não vai aprender o amor verdadeiro assim. Porque dentre tantas coisas, o amor, ele só se aprende na relação. Amém ou não? Ele não se aprende na literatura. Você pode ler muito, você pode assistir muitos filmes, documentários, pregações, mas você só vai ser aperfeiçoado em amor na relação. É por isso que Deus, ele não ficou distante. Então, lembra que eu falei do tabernáculo, que Deus criou para criar um ponto de contato entre ele e o povo pecador? Depois, quando Cristo vem, Cristo é o tabernáculo de Deus expresso na terra. É Deus dizendo, olha, eu estou indo ao meio de vocês, para habitar no meio de vocês. Quando Cristo veio, é isso que ele fez. Era um homem santo no meio de uma humanidade pecadora. E todos os dias, quando Jesus acordava e vivia e se relacionava com aqueles caras, com as pessoas que estavam em volta dele, tudo aquilo acontecia de maneira que ele pudesse expressar, revelar o quê? O amor do Pai, a forma de vida do Pai. Ele chega a dizer assim, ó, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então veja só, Jesus vem e ele é a expressão exata, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a expressão exata do amor de Deus, de uma forma que a gente pudesse interagir. E esse Jesus é quem diz isso que nós lemos aqui. Ele disse assim, olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Por que ele está falando isso? Porque ele estava primeiro falando com judeus, que diziam assim, nós já temos 10 mandamentos. A gente conhece os 10 mandamentos. Mas ele diz assim, olha, mas eu vou dar um novo mandamento para vocês. E o que é que tem de novo nesse mandamento? Que, na verdade, quando ele fala assim, amai-vos uns aos outros, se fosse só isso, não seria novo. Porque o Antigo Testamento também diz que a gente deve amar uns aos outros. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus dá uma característica diferente. Ele diz assim, vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. E aí, isso é realmente novo. Porque agora, você não é somente o mandamento escrito. Você tem a própria vida e o amor em carne e osso, revelado diante de você. Você agora tem a pessoa de Cristo diante de você, revelando esse amor. Amém até aí? Quantos estão aqui hoje e desejam viver esse amor, irmãos? Amém? Você deseja viver isso na sua vida? Porque no dia que você disse assim, olha, eu quero entregar minha vida a Cristo, é claro que o saldo principal é, você foi transportado das trevas para a luz, você foi reconciliado com o Pai. Isso é o principal. Mas junto com isso vem também uma missão que nos foi dada, que é a gente que não conseguia, vamos dizer assim, expressar ou viver nesse amor, a gente passar a viver nesse amor. Ou pelo menos a gente dizer assim, não sei, mas eu estou disposto a quê? Falem para mim. Eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Aprender o quê? A amar como Jesus amou. Você está nessa disposição de coração? Você está aberto para isso? Você tem humildade no teu coração para isso? Porque tem algumas características no amor de Jesus que são muito confrontadoras para nós. E para a gente já começar com 2 pés no pescoço, a gente vai em 1 Coríntios, capítulo 13. Abre aí. 1 Coríntios 13.
do 4 ao 7. Então, só para a gente configurar uma coisa antes de ler esse texto. O amor, conforme a Bíblia diz, ele não é um amor que tem sua raiz nas emoções e nos sentimentos. Amém, pessoal? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. O amor que é pregado, muitas vezes, por aí, é um amor onde a raiz dele é a emoção, o sentimento. O amor bíblico não tem sua base no amor e no sentimento, mas na obediência. Amém? O amor bíblico não é uma coisa que você sente ou se emociona. Ele pode, em algum momento, até envolver essas outras dimensões da vida humana. Mas na base, não é isso. Na base é um constrangimento e uma obediência. Constrangimento por quê? Porque não foi você que amou ninguém primeiro. Ele nos amou primeiro. Aí só isso já quebra a gente na emenda. Porque a gente é doido para poder oferecer alguma coisa primeiro, para depois a gente ter o que? Cobrar. Não é, pessoal? A gente já gosta. A gente já gosta de poder dizer assim, eu que dei primeiro. Então agora eu posso cobrar. Não, então ele já tirou isso de você. Ele disse, eu que te amei primeiro. Não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Só isso aí já deixa a gente já todo desconcertado e constrangido. Constrangido a quê? Abaixar a nossa cabeça e dizer, então me ensina. Obedecer. Então me ensina. Olha o que diz aqui. Então, o amor verdadeiro, como Jesus disse, olha assim, ame uns aos outros como eu vos amei. Não é um amor de sentimento nem emocional. É um amor espiritual. De uma conexão com a fonte de todo o amor, que é Deus, o Pai. É um amor que flui de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Olha o que diz. 1 Coríntios 13, 4. O amor é o quê? Paciente, sofredor, né? Benigno. O amor não inveja. O amor não se vangloria. E não se ufana, não se ensoberbece, não é arrogante. O amor é humilde. O amor não se porta inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vamos parar aqui. Que doloroso, né, pessoal? A gente olha e fala assim, não sou eu. Não sou amor. Eu sei, eu também não, mas Ele é. E mesmo que eu não seja, eu quero o quê? Aprender. Eu quero ter uma postura de uma humildade continuada que me permita, diante de cada desafio que a vida me propuser, eu poder apresentar minha oferta de amor. E se ela não for aceita, eu tenho a humildade de dizer, então eu vou consertar a minha oferta e vou apresentar de novo. E vou ver o que é que ele diz. Porque o mais importante não é você apresentar a tua oferta perfeita de primeira, mas de você perseverar debaixo das mãos dele, da graça dele, para te dar suporte em cada momento da vida. É quando você entende isso, que você entende o que é a graça de Deus, que é a oportunidade que Deus te dá de se manter na convivência com Ele, mesmo ainda nas suas imperfeições, mas sendo continuamente aperfeiçoado por Ele, na relação com Ele. Amém? Agora, como é que isso se revela? Se revela na relação direta com Deus? Quase nunca.
Mais de 90% das vezes você vai ver isso bem apresentado nas relações que você tem um com o outro. Porque Deus é invisível, pessoal. E você não tem como dizer que ama a Deus, que é invisível, se você não amar teu irmão que você está vendo. Então, se a gente vai apresentar alguma coisa a Deus, a maior parte do tempo isso é apresentado dentro das relações uns com os outros. Então, o amor a Deus, ele nos molda a maneira que devemos viver a nossa relação uns com os outros. Eu não posso fragmentar isso como tem gente que faz. Eu sou crente, mas eu odeio fulano. Então precisa de conversão. Porque sentir ódio, raiva, ira, é comum, sim ou não, pessoal? Mas você se autoafirmar nisso, está errado. É diferente. Ninguém está livre aqui de, numa situação, ficar irado ou até ter ódio de alguém. Mas, se você autoafirma isso como um posicionamento estanque, você aí agora se levantou contra o quê? O amor de Deus. Porque Deus, digamos que você chega para Deus e fala assim: oi, Senhor, vim orar hoje, vim aqui na tua presença, eu quero pedir a tua bênção sobre minha vida. Como um todo, o Senhor sabe, Pai, eu preciso de ti. Aí ele vai falar: que bom, filho, que você precisa de mim. Me diz, e aí como é que está com fulano? Hã? Fulano. Não, o Senhor sabe. O Senhor sabe que esse assunto a gente não trata, né? Isso aí para mim é... Ele vai dizer: como assim não trata? Vem cá. Quando eu me entreguei para você, eu só entreguei um pedaço ou eu me entreguei inteiramente por você? Aí você vai responder o quê? Ô, Senhor, o Senhor se entregou inteiramente. E agora você vai ficar encurralado, sem saber o que fazer. Porque ele vai dizer: então agora a gente precisa tratar isso. Vamos conversar sobre isso. Isso não faz parte do que a gente vive na nossa casa, na nossa família. Não foi esse mundo que eu planejei. Não é assim que eu quero que a gente viva. A eternidade não vai ser desse jeito, então não tem como você ficar nutrindo esse processo aí. Senão você vai acabar naquele lugar da eternidade onde isso é permitido. É para lá que você quer ir, filho, filha? Espero que não, né? Para que então continuar nutrindo essa coisa? Tentações em todas as áreas, todos nós passamos. Sim ou não, gente? A gente passa por tentações em todas as áreas. Uma coisa é você passar por tentações, e outra coisa é você se afirmar num pecado. Quando você se afirma num pecado, aí você se endureceu contra Deus. E isso dá divórcio. O endurecimento dos corações. Isso dá divórcio. Isso é que finalmente pode ser considerado uma apostasia. Isso é o que pode ser considerado alguém que uma vez, até tendo conhecido a Deus, firmou-se ou afirmou-se em algo e ali se estabilizou. E não foi a Deus dizer: Pai, é isso que o Senhor quer de mim? Enquanto você está o tempo todo dizendo: Senhor, é isso que você quer de mim, e o Senhor está ali dizendo: não, filho, não é isso não, e você está lá lutando para poder apresentar a tua oferta como Ele quer, essa é a rota de relação que é de vida. Mas no dia que você começa a se fechar para o que Deus está dizendo, as pessoas que Deus levanta em volta de você, na tua vida familiar, na tua congregação, para poder, pessoas que vão te exortar e te dizer: poxa, por que você está indo por aí? Por que você está fazendo dessa forma? Por que você está vivendo desse jeito? Aí você já não pega mais a Bíblia, porque a Bíblia se tornou uma parada muito antiquada, que não tem nada a ver com sua vida. Então você vai calando tudo aquilo que pode te confrontar
e te moldar para você ser aquilo que Deus quer que você seja. E aí você vai se autoafirmando em coisas que estão completamente dissociados da vontade de Deus. E no seu coração corrompido, orgulhoso, você acha lá dentro de você que Deus, por causa do seu amor, tem que receber o que você ofertar para Ele. E eu vou te dizer, não, não tem. Se Deus recebesse qualquer coisa, Ele não teria que ter enviado o seu próprio filho para morrer na cruz. Teria? Hã? Ele pegaria qualquer pessoa aqui, com todas as suas mazelas e problemas. Não vamos sacrificar uma pessoa, qualquer um aí. Não. Para Deus não poderia ser qualquer um. Tinha que ser um sacrifício o quê? Perfeito. A perfeição de Jesus nos cobre, nos ampara diante de Deus, não para que vivamos afirmativamente no nosso pecado, mas para que tenhamos condição, espaço para o arrependimento e a busca da santificação. Quantos entenderam a palavra aí? Então Jesus ama de forma incondicional, sacrificial. Ele demonstrou isso todo o tempo. As pessoas piores, que ninguém queria estar, ele estava. O amor de Jesus é assim. Sabe como é que a gente ama muitas vezes? A gente é seletivo, conveniente, cheio de preferências. Não é assim que a gente é? Deixa eu te dizer, o amor de Jesus não é assim. Jesus ama todo mundo, pessoal. Todo mundo mesmo? Todo mundo. Até aquela pessoa que você acha difícil de ser amada, Ele ama aquela pessoa também. Agora, a gente é que é seletivo, conveniente. A gente é cheio de preferências. Eu me dou com não sei quem eu não me dou. Não, o santo de fulano, até isso usa. O santo de fulano não bateu com o meu. Deve ser 2 demônios, então, no caso. Porque o santo que eu conheço, que é Jesus, ele bate com todo mundo, ele quer todo mundo. Ele deseja reconciliar a todos. Ele deseja que todo homem se salve. Amém ou não? Alex, você está falando que a gente não pode ter nossas... Você pode, mas você tem que tomar cuidado até onde vai. Porque nessa de conveniências e preferências, você pode se tornar alguém insensível à expressão do amor real de Deus, que é para todas as pessoas. E aí você começa a focalizar o amor de Deus numa direção. Esse tipo de gente aqui é fácil de amar. E aí Jesus não vai topar isso. Ele vai, gente? Não vai. Inclusive, ele diz assim, olha, você precisa... Abra aí em Mateus para vocês verem. Mateus 5. Abre aí rapidinho. Mateus 5. Vou tentar terminar em 5 minutinhos, gente. Terminar cedo hoje. Mateus 5 é... 43. Olha o que diz aí, Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu... Olha o que é que Jesus está fazendo. Ele está pegando os 10 e agora comparando com o 11º mandamento. Porque ele vai dizer agora assim, eu, porém, vos digo. Ou seja, se você quer amar como eu amo, olha onde é que muda a coisa, olha. Eu, porém, vos digo, amai quem? Os vossos inimigos. Esse é o novo mandamento no qual a gente vive. Esse é o amor como Cristo viveu. Você está com um problema com alguém no teu trabalho, e a pessoa está sendo usada pelo inimigo para te apurrinhar, te perturbar, você tem a obrigação de amar aquela pessoa. Se você segue a Cristo, né? Se você segue o amor conforme o mundo, não. Agora, se você segue a Cristo, você tem a obrigação, a obediência
Não é um amor sentimental. Você não vai acordar e dizer, ai, como eu estou amando essa pessoa. Não, não. Inundado do amor de Deus, você vai sentir o interesse de obedecer e revelar o amor de Deus para aquela vida. Porque você é um canal do amor de Deus. Amém ou não? Pode ser que nesse caminho, até tua emoção e teu sentimento, teus pensamentos mudem. Mas mudando ou não, você não tem que esperar eles. Você tem simplesmente que fazer o quê? Obedecer. Obedecer. Fazer sua parte. Amém ou não? Olha só. Orai pelos que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz com que seu sol se levante sobre maus e bons todo dia e envia chuva sobre justos e injustos. Jesus está dando um exemplo, claro. Como é o amor de Deus, como é o amor do Pai real. Ele fica lá contando, dando preferência para um, para outro. É esse tipo de amor que você acha que Deus tem? Não, Deus não é assim não. Deus derrama a chuva dele sobre todos e abençoa todos. Deus quer alcançar todos, Deus quer revelar o amor a todos. A gente não, a gente olha assim e fala assim, deixa eu ver onde que meu amor pode ser melhor, ter um retorno melhor. Onde eu posso ter um retorno do meu investimento. Ou seja, a gente vive num mercado. E não naquilo que é a expressão do amor. Quando você vive na expressão do amor, é exatamente naquele lugar onde menos tem possibilidade de retorno, é ali que você deseja manifestar mais. Como Jesus disse, quando você for dar um banquete na tua casa, não convida aquelas pessoas que podem te dar um banquete de volta. Porque senão tu ali mesmo ganhou tua recompensa. E isso não é meu reino. Convida quem jamais teria como te retribuir por nada disso. E tua recompensa virá dos céus. Amém ou não, pessoal? Tem gente que é crente. Entra, sai da igreja. Vem no culto, sai do culto. Mas sabe, o Espírito Santo está mandando há anos. Eu quero que você ame fulano, ame fulana. E você está com o coração endurecido. Cuidado, porque pode ser que Jesus disse assim, para que você seja filho do Pai que está no céu. Cuidado para você não ser. Que você não seja um filho. Cuidado. Porque se ele manda fazer isso, olha aqui. Se vocês amarem os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Não fazem os cobradores de imposto a mesma coisa? Ou seja, no mundo mercadológico, já é assim, pessoal. Não é isso que eu vivo, nem é isso que eu sou. E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que é que fazeis demais? Tem gente que é assim. Tem a maior, o maior desprendimento com A, B e C. Mas com D, E e F, ó. É esse o reino de Cristo? Não. Ele está falando de uma simples saudação. De você dar um bom dia, um cumprimento, dar um abraço, dizer, e aí, como é que você está? A gente até nisso fica fazendo conveniências e seleções. Isso não é o amor de Deus não, pessoal. O amor de Deus, quando o sol raia lá, ó, até o cara que está lá preso, entra pela gradezinha da cela dele, entra aquele raio de sol e ele olha e fala assim, Deus, tu és bom mesmo. Tu és bom. Deus é bom. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, amar como Jesus amou, envolve amar no amor do Pai. Envolve amar incondicionalmente.
Ou seja, você não está esperando uma condição primária que te dê a possibilidade de amar. Não, você já tem. Qual é a condição? Você foi amado primeiro. E porque você foi amado primeiro, você então pode desprender amor sobre a vida de outros. Amém ou não? Glória a Deus. Fora isso, meu irmão, o amor de Jesus, ele tem um desprendimento de colocar a necessidade do outro antes da sua. Eu vou fechar com esse aqui, para a gente não demorar. Abra aí, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Num mundo onde cada um está procurando o seu primeiro, Jesus está dizendo, o do próximo primeiro. Amém ou não, pessoal? Filipenses 2. Quando Jesus multiplicou os pães, ele entregou aos discípulos para que os discípulos alimentassem toda aquela multidão. Toda aquela multidão. E só depois que eles serviram a todos, foi que eles comeram. Nós precisamos aprender isso, irmãos. O amor de Cristo é assim. Filipenses 2, versículo 3. Diz assim: nada faça por contenda ou porque isso é mercado, isso é troca de interesse. Estou contendido com fulano, não faço. Vou receber glória ali, vou fazer porque vou receber glória. Tudo mercado, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Mas sempre faça por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É esse amor que o mundo vive? Não. Mas é esse o amor que flui de Cristo. Quando Jesus entrou com aquela toalha nas costas e com a bacia nas mãos lavando os pés dos discípulos, aquilo deixou eles encucados. Porque Jesus assumiu uma posição que eles não esperavam. Não, como é que pode? Pedro disse, não vai lavar. Eu é que tenho que lavar o teu, tu vem lavar o meu? Não. Mas Jesus disse, eu tenho que fazer isso para vocês aprenderem, pessoal. Vocês não estão aprendendo. Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa uns com os outros. A gente não faz isso, não. A gente faz assim, ó. Que pé sujo é esse? Está repreendido. Pé sujo dos infernos. Pé fedido. Pé chulezento. Eu triscar nesse pé, trisco não. Para você ver como a gente está distante do amor do que é Jesus. Porque se a gente vê alguém com o pé sujo, a gente deve procurar o quê? Ir lavar. Não apenas apontar que está sujo. A gente gosta como crente, a gente é bom nesse negócio de apontar que está sujo, né? A gente gosta. E olha como está sujo o pé de fulano. E o pé de Beltrano, olha como está sujo. Agora, cadê a disposição de se inclinar, botar a toalha nas costas, pegar a bacia e lavar os pés uns dos outros? Cadê? Às vezes a gente não tem. Sabe por quê? Porque a gente acha que é melhor do que Jesus. Por isso. Eu estava em que versículo? 3. Considere os outros superiores a si mesmo. E o 4. E não atente cada um somente para o que é seu, mas também para o que é do outro. Nós temos que dar essa preferência, irmãos. Em todo lugar. Em todas as circunstâncias que aparecem para nós, a gente precisa... Alex, como é que eu vou decorar isso tudo que você está falando? Já estou ficando nervoso.
Você falou tanta coisa, pô, eu ainda anotei aqui Coríntios, depois eu vou dar uma olhada, porque eu vou ver aqui, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo paciente, não sei o quê. Deixa eu anotar essa lista aqui para eu cumprir. Você não vai conseguir com a lista. Não depende da lista. Depende de um coração humilde, a ação do Espírito sobre você. Para diante de cada situação lhe dizer o que é que o amor é ali, agora. O que é que o amor de Cristo requer ali, agora. E que você não fique batendo o pé e se autoafirmando, seja lá em que for. Porque o que nós devemos ser é o que vem da boca do nosso Pai. O que devemos fazer é o que vem da boca do nosso Pai. O que devemos cumprir, afirmar, é o que Deus afirma sobre mim, e não o que eu mesmo afirmo de mim mesmo. Não seja a tua própria boca que te louve. Jesus, num momento crucial, chegou a ponto de dizer isso, ó. 2 testemunhas podem dar testemunho. Eu vou dar testemunho, eu dou testemunho de mim mesmo, mas o Pai também testemunha de mim. Basta você ver como Ele me acompanha nas coisas que eu faço. É esse testemunho que é válido. E é essa vida que a gente precisa viver. Amanhã é dia dos namorados, onde todo mundo fala amor para lá, amor para cá. Um dia de depressão para um monte de gente. Tem gente que já começa a virar hoje e dizer assim, deixa eu ver qual é a série que eu vou maratonar, porque eu não quero nem... Já tem gente que entra numa deprê, é dorama atrás de dorama, e compra coisas gordurosas, biscoito, sorvete, compra doce, para ficar assistindo dorama e comendo doce. Vai acabar terça-feira todo destruída. Meu Deus, sai dessa fossa, minha filha, meu filho. Vai dar uma namorada com Jesus. Vai ter uma entrega com Jesus, que é o melhor que tu faz. Tu está solteiro agora, tu pode se entregar mais ainda do que quem está comprometido e casado. Fala assim, eu estou solteiro, tem um lado bom, sabe qual é? Que eu posso me entregar mais do que quem está casado. Eu posso me dedicar mais. Então se dedica mais ao Senhor. Mas já que está todo mundo falando de amor e amanhã é dia dos namorados, então eu falei, vamos falar de amor. Porque não se trata de toda forma de amar. Se trata da forma que Jesus nos amou. De amarmos como Jesus nos amou. Existe um padrão. Assim, quando Deus foi falar para Moisés construir o tabernáculo, ele diz, eu vou te mostrar como é. E levou Moisés, numa visão, a ver como era o tabernáculo pronto, que estava na glória. Assim, ele nos deu Jesus e o Espírito para habitar em nós, para continuamente nos mostrar o que o amor é e precisa ser no nosso dia a dia. Porque às vezes o amor é dizer sim. E o mesmo amor às vezes é dizer não. O amor é dizer vou. E às vezes dizer não vou. E só pelo Espírito, pela palavra, você consegue discernir esse caminho de amor vivo, presente na vida, cada dia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. A gente vai cantar essa música aqui. Eu queria saber, tem alguém hoje que não está vivendo ainda nesse amor, não entregou sua vida a Cristo ainda?